Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Pedimos desculpa por esse pequeno atraso, estávamos aqui fazendo os últimos ajustes técnicos. E antes, então, de iniciarmos oficialmente, vou fazer, no primeiro momento, como sempre, a audiodescrição da tela e, na sequência, a autodescrição de cada participante. Então, a tela que está sendo transmitida no YouTube, ela é retangular, na horizontal, com fundo preto e o logo do StreamYard no canto superior direito. Ela está dividida em 5 quadrantes. Na parte superior, da esquerda para a direita, Bárbara Zanini, eu, Ronise Medeiros, Gustavo Salvati. Na parte inferior, à esquerda, a Ellen Cristine, intérprete de Libras, e à direita, a Ana Luísa Ada. O fundo da tela, ele é preto. Agora, faço a minha autodescrição. Eu sou a Ronise, sou mulher, tenho 30 anos, tenho pele branca, cabelos levemente ondulados, castanhos claros, tenho olhos verdes, uso óculos com armação verde, estou com uma blusa preta e um cachecol verde. Ao meu fundo, um armário e uma prateleira com livros. Aproveito, já que a Ellen está interpretando, vou fazer a audiodescrição da Ellen. A Ellen é uma mulher jovem, tem pele branca, cabelos longos e lisos, castanhos claros, e ela usa uma blusa preta e ao fundo dela uma parede clara com um quadro. Agora, passo para a Bárbara para que ela possa fazer a sua autodescrição. Boa noite a todas e a todos. Eu sou a Bárbara, sou uma mulher de 33 anos, tenho a pele clara, os cabelos louros, lisos, os olhos castanhos. Estou usando uma blusa na cor preta e um cachecol xadrez em preto e rosa. Ao meu fundo, uma parede branca. Passo a palavra, então, para o Gustavo fazer sua autodescrição. Boa noite, eu sou o Gustavo, masculino, cabelos castanhos, uso óculos, tenho 36 anos, estou com blusão vermelho e ao meu fundo um armário de cor escura. Sou médico psiquiatra e estou hoje aqui a convite das colegas, né, para debatermos sobre o respectivo assunto, então. Pode fazer a tua audiodescrição, Ana Luísa. Só ativa o teu microfone, que eu acho que tu estavas falando e estava sem o som. Pronto. Boa noite, eu sou Ana Luísa, sou psicóloga, eu sou mulher, tenho os cabelos loiros, pele branca, os olhos verdes e ao meu fundo uma parede branca. Então, muito obrigada a todos. Deixa eu só fechar aqui que eu estou com retorno, né? Mas eu espero que para vocês o áudio esteja aparecendo bem. Pedimos para quem está nos assistindo qualquer problema com áudio ou com a imagem, nos avise aqui no chat, tá bom? Pessoal, então, assim, é um prazer estar com vocês mais uma noite, né? Para quem está conosco desde o começo, muito obrigada por nos acompanhar mensalmente nas nossas lives. Para quem está chegando agora, né, compartilhamos com vocês. Esse projeto das lives é um projeto que foi inicialmente pensado por mim e pela Áurea, que não está conosco hoje, desde o ano passado, só que pelas questões da vida, ele foi ficando em segundo plano, tá? E este ano resolvemos colocar em prática com a parceria da Bárbara
e desde a live passada com a parceria da Ellen, que é nossa colega, professora, intérprete de Libras. A intenção é realizar os nossos encontros mensais, debatendo temáticas que para nós, enquanto professoras, são urgentes, são pertinentes e são necessárias. Principalmente voltando um olhar, então, para a educação, sobretudo a educação escolar pública do nosso país, que é o nosso lugar de fala. Então, para vocês saberem quem nós somos, né? Eu vou fazer uma rodada, acho que de apresentação de nós, da nossa formação, da nossa caminhada, para que vocês conheçam o nosso lugar de fala, né? Que é o que nos constitui enquanto sujeitos, enquanto profissionais, né? Então, eu sou a Ronise, eu sou professora de educação especial, atuo 22 horas no município de São Cepé, na rede municipal. Também estou na tutoria do curso de formação pedagógica do IFSU e também atuo realizando atendimentos clínicos na educação especial e na área da psicopedagogia, na clínica Algo Mais, aqui em Santa Maria. Então, tenho uma formação a nível de graduação na educação especial, com especialização em psicopedagogia, né? Também com especialização na área da gestão educacional e agora com mestrado em políticas públicas e gestão educacional. E me ocupo muito a debater, a estudar e a pesquisar temáticas referentes, então, né, às pessoas com deficiência, às pessoas com altas habilidades, às questões da inclusão escolar e essas questões que perpassam o nosso ambiente educacional. Acho que vou passar, então, para o Gustavo, né, que está à minha direita, para que tu possa compartilhar conosco, né, Gustavo, qual que é o teu lugar de fala. Eu sou médico psiquiatra, eu me formei pela Universidade de Caxias do Sul em medicina, né? Vim para Santa Maria fazem uns 12 anos fazer a especialização em psiquiatria na Universidade Federal e acabei fazendo o meu R4 em psicoterapias. Então, hoje eu atuo no setor de internações do Hospital São Francisco de Assis, nas internações psiquiátricas, e na demanda de atendimentos psiquiátricos em consultório, né? Basicamente isso. Ana Luísa, se tu puder compartilhar conosco. Então, eu sou psicóloga, né? Me formei no início de 2017 na UFN. Depois disso, eu comecei a trabalhar na CAUSO, Serviços Assistenciais aqui em Santa Maria, como psicóloga clínica. Trabalho também na Clínica Aqueronta, né, com psicoterapia clínica, atendendo crianças, adultos, adolescentes, né? E nesse meio tempo também fiz a especialização em clínica psicanalítica. Eu me ocupo mais desses assuntos no que se refere à psicanálise. Obrigada, Ana Luísa. Vou deixar contigo, Bárbara. Bom, boa noite mais uma vez. A minha formação inicial, né, educação especial, assim como a Ronise, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu tenho também especialização em psicopedagogia, clínica institucional, na UFN. Atualmente, né, sou mestranda também em políticas públicas e gestão educacional, né, e colega da Ronise no grupo de pesquisa. E atualmente a minha atuação, né, é com a rede pública estadual e municipal. Tenho 20 horas na rede estadual e 20 horas na rede municipal. E atuo, né, especificamente no atendimento educacional especializado, como educadora especial nas escolas. Então, atualmente, como psicopedagoga, não atuo, né, somente como educadora especial. E estou aí, né, nesse projeto com a Ronise, que muito honrada, né, de ter sido convidada para participar, e espero que seja uma ótima noite. Então, assim, para darmos início a essa nossa roda de conversa de hoje à noite, né, acho que vale ressaltar, mais uma vez, acho que ao vivo, né, a nossa gratidão
à Ana Luísa e ao Gustavo por terem gentilmente aceitado ao nosso convite de estarem conosco hoje, de uma forma gratuita, de uma forma voluntária, e a gente sempre reforça isso, né, porque o nosso projeto, para quem ainda não sabe, ele é um projeto independente, né, até o momento nós pensamos em fazer isso para ser um espaço de escuta, para ser um espaço de atenção, para ser um espaço de construção de conhecimento sobre educação, né, e há muito tempo, acho que desde o começo, nós vínhamos precisando falar sobre a temática da sobrecarga docente. Só que, antes disso, outros temas foram surgindo e foram emergindo e foram se tornando urgentes. Mas no mês passado nós decidimos, então, fazer uma live com a temática sobrecarga docente, na qual nós e algumas outras professoras discutimos sobre isso, né? E nós questionávamos, e quem escuta o professor? E a partir disso, da fala daquela live, dos comentários que surgiram no chat, nós pensamos e consideramos que era necessário e urgente falar sobre a saúde mental dos professores, sobretudo no contexto da pandemia, né? Então, assim, o que nós observamos é que a desvalorização da educação e a desvalorização dos docentes no nosso país é algo que já existe há um bom tempo, né? Não surgiu somente com a pandemia. E nós, inclusive, nos incomodamos muito com o fato da romantização que existe em torno da profissão docente, né? Por exemplo, levar trabalho para casa, custear financeiramente o nosso trabalho, são questões que aconteciam muito além da pandemia, né? Muito antes da pandemia. Então, assim, dar conta de todos esses fatores, dar conta de, muitas vezes, do sucateamento da escola pública no nosso país, ou tentar dar conta desse sucateamento, é algo que já existe há um bom tempo, mas que, ao nosso ver, enquanto professores, né, então aqui, enquanto professores que estamos representando uma categoria e uma classe que, no nosso dia a dia, a gente ouve muito sobre isso, né? Com a pandemia, parece que essas questões, elas se intensificaram, né? Não é dizer que a sobrecarga de trabalho surgiu com a pandemia, de forma alguma, mas ela se intensificou, ela tomou proporções muito maiores, né? Então, nós convidamos vocês, né, que são os profissionais na área da saúde mental, a falar. Então, se vocês puderem compartilhar conosco, assim, o que vocês, enquanto profissionais da saúde mental, percebem os impactos da pandemia, né? Quais têm sido os impactos da pandemia na vida dos professores, na saúde mental, sobretudo dos professores, né? Não sei se ficou claro, assim, esse meu questionamento, e, na verdade, sim, para quem está nos assistindo em casa, né, a ideia é trazer esse questionamento inicial, né, para nortear um pouco a nossa conversa, mas que não é nada rígido, que não é nada flexível, que a ideia é ser uma roda de conversa mesmo. Então, assim, se a Ana Luísa e se o Gustavo podem falar um pouco para nós, né, assim, qual que é a percepção de vocês desses impactos na nossa saúde mental, né? Não sei se mudou alguma coisa na questão clínica, né? Vou deixar para vocês falarem. Sintam-se à vontade, quem vai começar, tá bom? Eu acho que dá para mim começar, que eu vou querer contextualizar um pouquinho. Então, assim, antes mesmo da pandemia, né, a Organização Internacional do Trabalho, ela já classificava a classe docente como uma das classes profissionais mais propensas às doenças do âmbito ocupacional. Então, o professor docente, ele já está sujeito a uma doença de caráter ocupacional. Então, já deixa de ser um problema específico e passa a ser até um problema de saúde pública, né? E para a gente ter um pouco de uma ideia cronológica, então, isso já vem há anos, uma grande demanda hoje dos afastamentos profissionais
entre os professores tem a ver com as doenças mentais, né? Chegando a pandemia, então, a inserção do Covid no nosso cotidiano, ali pelo início de fevereiro do ano passado, o governo ele decreta, né, um estado de emergência em termos de saúde pública, sendo que ali por 26 de fevereiro, acho, se não me engano, finalzinho de fevereiro, o Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. Então surge aquele impacto, né? Inicialmente as escolas privadas e as escolas públicas, elas acabaram suspendendo as atividades, né, com o objetivo de tentar frear o contágio. Se esperava que com essa suspensão das atividades houvesse um retorno em breve das atividades, e o que foi se observando foi justamente o contrário, né? Não se concretizou aquela expectativa de que seria uma pausa breve. Então, surgiu a necessidade, tanto nas escolas públicas quanto particulares, de uma nova reinserção, né, de como ofertar, assim, o calendário acadêmico curricular de uma forma que os alunos tivessem acesso às atividades escolares. Só que tivemos um problema no início que não tinham como computar, né, eu acho que depois, ali por uns 3 ou 4 meses após, que foi emitido um decreto onde se pôde computar as atividades remotas como atividades do calendário escolar, porque até então isso era feito assim com o objetivo de ofertar, mas não havia uma coisa oficial decretada, né? Começa então aquela questão toda, né, da reeducação do docente, né, de como poder ofertar uma qualidade de ensino, lembrando que não houve assim um treinamento, né, uma preparação prévia, né, então foi uma coisa assim muito abrupta. Depois a Ana Luísa vai contribuir. O que eu vejo assim é que de uma hora para outra, então, o meio de trabalho começa a invadir o cotidiano das pessoas, né, dos professores. Porque o maior desafio nessa pandemia, assim, que eu vejo nos meus atendimentos de consultório é justamente impor limites entre o horário de trabalho e como separar isso, sendo que o trabalho remoto acaba invadindo a tua privacidade de uma forma muito intensa. Então, de certa forma, o professor, mediante essa situação, ele se obriga a ter que ofertar uma certa qualidade de ensino, sendo que os seus empregadores, tanto o governo quanto proprietários de escolas, não ofertaram condições de um teletrabalho nos momentos iniciais, né? E quando eu falo assim também das doenças mentais, a gente fala muito da síndrome de burnout, né? Que tem a ver muito com o adoecimento no ambiente laboral. Ela é uma síndrome, então, dentro do burnout, a gente vê uma série de sintomas, se enquadram também alguns diagnósticos de depressão, de ansiedade. Então, sem sombra de dúvidas, a prevalência tem aumentado muito, né? Depois, nos próximos questionamentos, a gente vai comentar também um pouco mais sobre de que forma amenizar isso e como está sendo esse contato do docente com a gestão. Porque hoje, nos dias atuais, assim, o que eu vejo muito, assim, nós estamos em tempos que não é mais permitido sofrer, porque a gente tem que produzir. Então, isso, inevitavelmente, acaba ocasionando uma procura aumentada de atendimentos médicos, com a questão da medicalização dos sintomas, né? Então, se hoje em dia o professor não pode ter tempo para uma dor de cabeça ou para um sofrimento, uma queixa de ansiedade excessiva, como é que ele vai conseguir desempenhar um trabalho de uma forma adequada, né? Sendo que ele é um dos pilares primordiais desse triângulo gestão, aluno, professor. Eu não sei o que a Ana tem visto assim nos atendimentos, vou deixar com ela para contribuir um pouquinho. Sim, Gustavo, acho que é bem isso que tu traz, assim, a gente vê esse aumento, né? Nós já escutávamos no consultório essas dificuldades dos professores, né, pela sobrecarga que já existia, e agora essa sobrecarga ela mudou de lugar, né? Na verdade, os professores eles precisam se organizar para preparar as aulas
online, as aulas que agora estão voltando aos poucos para o presencial, né, para enviar o material. Sim, são muitas atividades e isso é muito difícil de dar conta, né? Mas acho importante também, nesse momento inicial, a gente fazer ter uma visão mais crítica do momento que a gente está passando, né? Porque, na verdade, a pandemia ela acabou por denunciar coisas que já existiam, né? Problemas já existentes na sociedade, né? Qual é o lugar da escola na sociedade? Que lugar é esse, né? Que é muitas vezes invisibilizado, né? Pela gestão, né? Assim, e também, principalmente nessas populações mais carentes, né? As populações que enfrentam uma vulnerabilidade social muito maior. Os professores se veem muitas vezes com essa sensação de impossibilidade e incapacidade, porque tem coisas que realmente fogem da alçada ali da escola, do docente, né? E aí agora com a pandemia, isso se tornou muito mais intenso, porque a gente sabe que essa população está ainda pior neste sentido, né? Então, se já existia essa precarização, né, do trabalho, o que acontece agora em um tempo de crise sanitária, né? Aonde que os professores e que a escola, onde isso tudo está localizado, né? Então, realmente a gente observa um aumento muito grande de profissionais, né, da área docente procurando por escutas, falando do seu sofrimento e falando para nós. Claro que é ótimo que eles tenham procurado, mas assim, muitas vezes a gente observa até nos atendimentos, os professores não querem o atestado, né, de comparecimento para justificar a sua falta no trabalho, justamente porque falar que foi ao psicólogo, que a sua saúde mental não está legal, não é uma coisa normal, né? Ninguém fala sobre isso. Então, eu acho que é algo também a ser pontuado nesse momento, é que a gente consiga falar sobre esse sofrimento, né? E uma coisa que chama atenção, assim, também, muitas vezes no tratamento desses pacientes, né, no caso, os professores que solicitam auxílio para psicólogos e médicos, enfim, muito do tratamento envolve a mudança de hábitos, né? Eu particularmente tive alguns casos em que eu precisei afastar alguns profissionais, porque chegou num ponto em que o desgaste era tanto que o rendimento, né, já não era mais tão possível como antes. E dentre as orientações, a questão de dedicar um tempo ao lazer, um tempo ao esporte, né? E como me chamou a atenção uma insegurança, assim, destes pacientes com medo de se expor. Então, era muito comum, assim, mas, doutor, enquanto eu estiver afastado, eu fico em casa, eu fico isolado, e se alguém me ver, então, como tem uma preocupação, assim, em relação à opinião da gestão, ou como a gestão vai lidar com esse afastamento, né? Então, eu acho que essa questão, assim, da gestão ter um pouco mais de acolhimento, né, de entender também que cada professor tem a sua resiliência e tem o seu modo de se adequar e de conseguir produzir, porque é muito comum, assim, docentes que não estavam tão acostumados com a questão da tecnologia, né, e de uma hora para outra necessitaram de auxílios de familiares, enfim, para poderem se adequar, sendo que isso acabou ocasionando, assim, mudança de ritmo circadiano, insônia, um desgaste, um cansaço. Então, é importante, assim, que a gestão, ela tenha essa noção, assim, integral de cada professor, né? Num primeiro momento, assim, tentar ter uma conduta mais acolhedora do que um pré-julgamento, porque senão fica uma situação delicada, né? Acaba afetando até o relacionamento entre os gestores. Eu vejo muito, assim, que hoje em dia existem esses canais de comunicação entre a gestão e os professores. Eu não sei como é que está o andamento, se é muito individual de cada instituição, mas eu acho que a presença, assim, desses canais é fundamental, assim, para poderem saber como cada profissional está se saindo e as particularidades de cada um, né? Sim. Acho que antes de Pode falar, Rony. dar... Desculpa, Ana Luísa.
acho que antes de... Eu notei aqui a frase do Gustavo, né, que, lá do comecinho, né, que não nos é permitido sofrer, né, porque a gente tem que produzir. E algo que a gente fala muito no nosso grupo da live, que a gente acabou criando um grupo, que nós conversamos na segunda-feira também, existe um preconceito muito grande sobre a saúde mental, né? Porque, se tu quebrou o pé, tu vai para casa, e tu vai ficar em repouso em casa. Mas Deus o livre tu ficar em casa, em repouso, por causa de uma depressão, por causa de uma crise de pânico, por causa de um transtorno de ansiedade. Isso ainda, infelizmente, é visto como maus olhos, como se fosse preguiça, como se fosse frescura, e isso só faz com que prejudique ainda mais a nossa saúde mental, né? E ali o que o Gustavo trouxe, acho que vai bem ao encontro, acho que da próxima questão, assim, que a Bárbara vai levantar também. Mas, assim, da minha parte, eu respondo, Gustavo, de como que se dá essa articulação, esse olhar, essa escuta entre gestão e equipe, né? Ao meu ver, vai muito de cada instituição, né? Porque, embora a gente tenha uma legislação, que é a LDB, que prevê a gestão democrática, né? E que, ao meu ver, deveria orientar também para um acolhimento, um fortalecimento e um olhar para os funcionários e para os alunos, vai de instituição para instituição, né? Então, nós que trabalhamos, por vezes, em 2, 3, 4, 5 escolas, às vezes até no mesmo município, né? Não importa se é uma cidade maior ou uma cidade menor, a gente consegue ver claramente que tem escolas e gestões que são muito acolhedoras e tem outras que não são nada acolhedoras, né? Que te cobram uma produtividade e deu. Sim, ponto, né? Acho que vou deixar tu, né, Bárbara, continuar. Antes de trazermos, então, a nosso segundo questionamento, eu acho que nossa conversa foi indo ao encontro, né, mesmo sem querer, foi indo já ao encontro desse questionamento, né. Antes, um pouquinho, eu gostaria de até comentar a fala, né, do Gustavo e da Ana Luísa, com relação a como que a pandemia afeta, né, uma visão que eu tenho, assim, que enquanto educador especial, a Roniz também sabe disso, nós, e principalmente em época de pandemia, nós estamos tentando, né, ainda mais fortalecer o ensino colaborativo, né, que é o diálogo com os colegas, com os professores, né, de sala de aula regular. Então, além da nossa experiência enquanto docente, né, que também fomos afetados e que também estamos, né, passando por essas questões, né, ao dialogar com os colegas, nós percebemos, né, e que cada um, de alguma forma, sim, se afetou. Alguns mais, outros menos, né? Uma coisa que eu observo é que nos colegas que não tinham uma familiaridade com a tecnologia, né? Foram pegos de surpresa e foi muita pressão. Muita pressão. Eu testemunhei alguns casos, assim, né? De colegas muito estressados, porque tinham que aprender coisas que às vezes a gente levaria, né? Meses de um curso em questão de dias, para poder, né, saber lidar com aquela ferramenta, poder aplicar nas suas aulas, poder seguir com as suas aulas online, com as suas atividades remotas, né? Então, pensa que é bem difícil. Então, eu fico pensando, eu sou uma pessoa que sempre lidei com a tecnologia, sempre, inclusive, tenho uma das minhas especializações, que eu não citei, mas eu também tenho especialização em educação à distância, então já tenho uma familiaridade com isso. Mesmo assim, me vi na necessidade de fazer cursos e tudo isso ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo em que começou, não foi um preparo, não, agora nós vamos nos preparar para o ensino remoto. Não, foi ao mesmo tempo, concomitantemente, né? Todos esses cursos, toda essa pressão das mantenedoras, principalmente. Uma coisa que, né, que eu percebo, que daí agora também vai ao encontro desse questionamento que eu vou fazer, é que aí, enquanto educador, o que eu percebo muito, né, as mantenedoras, né,
a rede lá, né, tanto municipal quanto estadual, também acabam por colocar, vai do macro ao micro, né, uma pressão enorme para as direções das escolas, né, e muitas vezes, dependendo da gestão, ela acaba transferindo isso para o professor, né, é uma coisa meio que automática, assim. Claro que cada pessoa vai lidar com isso de uma forma, né? A gente pega a informação e aí como a gente vai repassar para os docentes, daí já é uma outra questão. E tem muita diferença sim, né? Como a Ronise falou, isso vai depender muito das equipes. E nós dialogamos, né, entre as colegas, na minha escola acontece dessa forma, na minha é de outra, né? Eu tenho muita sorte que nas escolas em que eu trabalho, as equipes gestoras têm um posicionamento, assim, bem... acredito que com um acolhimento, não sei se talvez seria o ideal, né, mas elas, dentro do que elas conseguem, elas fazem o que podem para esse acolhimento dos professores. Então, esse segundo questionamento é justamente para isso, né, muito se fala, né, se falou desde o início da pandemia, a questão do professor e da escola, de uma maneira geral, né, acolher as famílias e acolher os alunos, né, porque estamos passando por uma situação difícil de pandemia, né, pessoas morrendo, né, as famílias, muitas vezes, né, passando por um sofrimento, né, econômico, né, de saúde mental também, né, vários fatores, e daí nós percebemos aquele questionamento do professor, né, vamos acolher as famílias, vamos acolher os alunos, né? E só que pouco se ouve em acolher o professor, né? E é isso que a gente está querendo trazer com essas lives, né? Com a anterior e agora, né? Então, como que está sendo esse ambiente escolar, né? De acolhimento ao professor? Será que as equipes gestoras estão pensando nisso, pensando que os professores, né? Também estão passando por um adoecimento? As próprias equipes gestoras, porque as equipes gestoras das escolas, elas são compostas por professores, que estão diretores, que estão coordenadores, que estão supervisores, que estão orientadores, né? Eles são professores e estão naquela função. E eles também passam por uma pressão, e também estão, né, passando por esses momentos difíceis, né? Então, como que seria, né, essa questão, como que seria o ideal, digamos, né, ou uma sugestão de acolhimento para esses professores, né? Então, gostaria de saber qual é a opinião de vocês sobre essas questões. Bom, eu acho que inicialmente o ideal seria que houvessem uns horários fixos, né? E começamos por aí então, né? Não é o que ocorre, né? Não tem um aplicativo, um canal em que funcione das 8 às 5 da tarde, 5 da tarde fique offline. Então a gente já começa com a falta de limitação, né? Na questão assim temporal da conversa, da atribuição de funções. Né, acaba se abrindo um precedente para receber uma mensagem às 10 da noite, ou um alerta, ou um lembrete da gestão alertando para se organizar, ou para se programar, ou de como está o conteúdo, enfim, para o dia seguinte, né? Então que eu também presencio isso com a questão das teleconsultas, né? Eu estava vendo os comentários até, vamos deixar bem claro também que esse sofrimento, né, essa dificuldade, ela é bilateral, né, a falta do contato, da presença entre aluno e professor, ela acaba prejudicando as duas partes, né, porque sem sombra de dúvidas, o contato presencial envolve outros benefícios que, infelizmente, devido às limitações, o ensino remoto acaba não ofertando em alguns aspectos. Mas eu acho que a gestão, assim, ela tem que eu acho que não existe uma coisa concreta, assim, apesar de que a gente tem que estipular um cronograma didático, vai muito, assim, de conhecer o perfil de cada professor, e assim como cada professor tem que saber a limitação de cada aluno, seria interessante que a gestão se aprofundasse
entendesse, assim, as particularidades de cada professor e as limitações, né, o quanto cada um tem a oferecer e se aquilo que se espera realmente é possível que ele produza, porque não tem como colocar todos os profissionais no mesmo nível, assim, quando se envolve algumas qualidades que independem só da formação educacional, né, vai das habilidades intrínsecas de cada profissional, assim, alguns estão mais aptos e têm uma maior facilidade em produzir, em criar aulas remotas, né, então eu acho que conhecer a individualidade de cada profissional também é um dos principais fatores. Vamos ver o que a Ana Luísa acha também. Com certeza, acho que isso é essencial. Que a gestão tenha já essa visão de acolhimento, já é diferente do que muitas vezes a gente acaba escutando, né, nos relatos dos nossos pacientes que são professores, né? Então, muitas vezes essa sobrecarga ela é vista como uma fragilidade, uma fraqueza, né? O professor ele não conseguiu fazer determinada atividade ou fez o que podia, né? E a gestão muitas vezes não consegue observar que aquilo era a limitação daquele professor, que não tem nada de errado, né? Cada um faz até onde pode. Acho que quando a gente pensa nessas questões da pandemia em específico, a gente precisa pensar nisso, que cada um está fazendo o que pode com o que tem no momento, né? A gente não tem como exceder, porque aí vira o desumano, né? Vira o adoecimento psíquico. Então, acho que isso é muito importante, né, Gustavo? Conhecer a individualidade de cada profissional que está trabalhando ali, para poder saber que o profissional está dando o melhor, né? Acho que a profissão da docência já fala muito do lugar daquela pessoa, né? Então, assim, os professores, existe essa romantização, como as gurias colocaram antes, né? Mas é uma profissão que ela fala sobre isso, sobre cuidar, né? Então, o professor, ele está dando o seu melhor, sim, né? Só que, de repente, não é aquela... o melhor para aquele professor não é dar conta de todas as demandas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, o acolhimento passa por aí, né? E colocar essa palavra em circulação é essencial. Falar sobre a dificuldade, expor aos colegas, não ter vergonha disso, né? E a gestão conseguir acolher esse profissional que está com dificuldades é essencial para que alguma coisa possa ser feita, né? E essa questão, né, Ana Luísa e Gustavo, do preconceito, até eu ia falar antes, acabei falando outra coisa, o preconceito com relação ao tratamento, né, ao tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim, a terapia, né, que é algo que deveria ser super valorizado, na minha opinião, né, que a gente faz uma comparação, é uma área da saúde, né, a gente pensa assim, não, fui na nutricionista, né, estou cuidando da minha saúde, né, nutricional, fui na dermatologista, fui no ginecologista, em outra especialidade, todo mundo acha super importante, super normal. Aí agora falar, né, que está fazendo um tratamento psiquiátrico, psicológico, que está fazendo uma terapia, já fica com outros olhos, né? A gente vai tirar um atestado, né, como falou a Ronise, porque, né, teve alguma doença física, é algo natural, não, ok, você estava gripado, você estava, né, com alguma questão, né, fisiológica. Agora, tirar um atestado que está com depressão, já tem aquela visão, né, muitas vezes pela própria equipe gestora, né, e né, nós estávamos conversando até entre os colegas, né, de ter aquela visão, não, o fulano tá com depressão, não, mas isso aí é frescura, né, isso aí é só, enfim, ter força de vontade, né, não o tratamento em si, e aquela pessoa estar adoecida. Então, é muito importante se falar sobre isso, né? Por isso que a gente fica muito, muito honrado de vocês terem aceitado esse convite, né? E que a gente possa falar, principalmente falar com pessoas que entendem, né, mais do que a gente sobre esse assunto. E nós tentarmos, assim, né, desmistificar um pouco, acabar um pouco com esse tabu, né? Porque, realmente, né, como falou o Gustavo no início da fala dele,
E claro que ele tem dados ali estatísticos, mas a gente percebe, enquanto na nossa prática, é a quantidade muito grande de colegas que estão adoecidos mentalmente. Isso é nítido, né? Eu que estou há 12 anos já, entre, né, rede estadual, municipal, rede privada também, nós percebemos o adoecimento mental dos professores, desde sempre, né? Agora, com a pandemia, muito mais. E assim, falando até um pouco assustador, mas que eu acho que precisamos falar, não sei se a Vanise ficou, né, soube, acho que a gente comentou em alguns grupos também, só aqui em Santa Maria eu fiquei sabendo de 2 casos no ano passado de suicídio de professores, né, que nós não sabíamos que estavam doentes, mas estavam, e o que aí a gente fica se questionando, o que será que todo esse efeito da pandemia, né, toda essa questão não contribuiu para que acontecesse, né, infelizmente, esses casos. Então, é algo muito importante, é algo assim que a gente pensa que, eu acho que às vezes é dada uma importância maior para outras questões fisiológicas, porque se pensa, não, aquela pessoa vai acabar, né, falecendo de alguma doença, mas a doença psíquica também mata, né, infelizmente. Então, a gente precisa falar sobre isso. E, principalmente, também, pela questão de que afeta o nosso trabalho. É como que o professor, né, até gostaria que se vocês pudessem também falar um pouquinho antes de ir para o outro questionamento, não é uma coisa que a gente colocou ali, né, Ronis, mas me surgiu agora, eu acho que a gente dá para conversar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que eu suponho, mas eu acho que também vocês quero saber a opinião de vocês, como que o professor adoecido mentalmente, isso pode intervir na sua prática, né, pedagógica, no seu dia a dia. Então, eu acredito que possa ter, né, muita relação e também afetar os alunos, né, nesse contexto. Sim, Bárbara, acho que é perfeito, assim, isso que tu trouxe, porque, na verdade, a gente pensa que a saúde mental, ela já deveria ser algo, não deveria mais ser um tabu, né, a gente falar sobre saúde mental. E isso, todos os dias, aí o Gustavo também acredito que passe por isso, de todos os dias a gente receber as pessoas e elas estarem com vergonha de estarem nessa posição de buscar uma escuta e buscar melhorar coisas da sua vida, né? Que na verdade, bom, como, né, tu tinha falado, a gente vai no nutricionista, vai no dentista, por que não ir num profissional de saúde mental para pensar em questões de saúde mental, né? Porque na verdade a saúde mental ela sempre esteve nesse lugar da exclusão, né? Do à parte, né? Da gente esconder aquilo que é errado, que é feio, né? Algo de saúde mental sempre foi colocado nesse lugar. E aí que vem esses adoecimentos e podem ter desfechos trágicos, né? Como esses que a Bárbara falou. Porque a gente não fala dos problemas, mas eles continuam ali, né? E a potência da palavra é algo muito, muito importante. A gente precisa apostar na potência da palavra, né? Falando que a gente consegue resolver as coisas, é falando com os outros, é compartilhando com o colega, é falando com o profissional, né? Não falar não ajuda, né? Às vezes, muitas vezes atrapalha, né? Porque o sintoma ele fica cada vez maior e aí tu não consegue dar vazão para isso, não se acha uma brecha, né? Então, é necessário que exista essa visão para a saúde mental de uma forma mais naturalizada, né? E na área da docência ainda mais. E sem contar também, né, que num primeiro momento, a partir da suspensão das aulas, né, onde a totalidade estava remoto, já havia um desgaste. E agora a gente tem mais essa nova situação, né, de conciliar o atendimento híbrido com os remotos, né, porque em muitas escolas a gente vê uma parcela da turma presencial e alguns alunos optando pelo remoto ainda. Então eu fico pensando, né, se já estava difícil tu te organizar e tu te programar para uma totalidade de aulas remotas, tu imagina agora em que tu tem que te adequar, ter um determinado tempo para as atividades presenciais e, ao mesmo tempo, como equiparar, assim, esse nível de ensino
o remoto e para o presencial, será que não vai haver uma discrepância? Então, aquela preocupação intensa em querer ofertar uma qualidade muito semelhante para as duas turmas, né? Eu acredito que se não houver uma maior atenção em pouco tempo, nós vamos enfrentar um novo problema, que vai ser a falta de docentes, porque o que tem tido de afastamentos, né, em função do adoecimento mental, sendo que eu vejo muito o professor como eu vou dar um exemplo para entenderem, assim, como um profissional, um paciente brigadiano que eu atendo, que num primeiro momento ele não está 100% apto ao trabalho, mas eu considero que tem alguma restrição de função, né? Então, muitas vezes, em algum profissional, algum paciente docente ou professor, a gente acaba optando por alguma restrição, que até outros tempos era possível restrição quanto à regência de classe num primeiro momento, e assim que for apresentando um resultado ao tratamento e à psicoterapia, gradualmente vai se sentindo em condições e confiante para assumir a regência, né? Então, é uma questão preocupante, assim, porque a oferta de profissionais disponíveis em condições de saúde, se a gente não der devida atenção, vai se escassando, né? E muito triste esses dois casos, inclusive dos professores que acabaram atentando contra a própria vida. Eu tive a oportunidade até, por questão médica, não vou comentar nomes, enfim, mas eu acabei acompanhando um deles no início da pandemia, né? E durante a internação me foi encaminhado um docente em um quadro depressivo, e eu me lembro até hoje que uma das queixas justamente em prontuário era essa sobrecarga e a dificuldade em se adequar com as tecnologias, um desgaste, um nível de estresse muito alto por não estar conseguindo dar conta da demanda online e remota, e uma queixa bem clara, assim, da dificuldade e de não estar se sentindo capaz, porque chega num ponto em que o paciente, o profissional, acaba se questionando se realmente é o que ele está apto, enfim. Então, a gente vê uma situação tão adoecedora ao ponto de realmente se questionar se ele tem capacidade ou não de exercer a profissão de docente, sendo que ele fez isso a vida inteira com extrema maestria, né? Mas só para ponderar, então. Vou fazer um pequeno comentário, né, porque acho que a ideia é conversarmos sobre. Estava aqui acompanhando o chat, e a partir do que vocês falaram, né, do que a Bárbara falou, eu acho, assim, que só quem passa, ou só quem tem demandas a nível de saúde mental, consegue, talvez, compreender, ou a não ser que seja uma pessoa empática, né, mas consegue, acho que, sentir na pele o que é o preconceito sobre a saúde mental. Quando tu fala que tu vai tomar determinada medicação, né, ou que tu está tomando determinada medicação, muito se ouve, né, meu Deus, mas tu é tão jovem, tu vai te viciar, né, aquela frase, né, uma pessoa tem determinado comportamento e a outra fala, mas vai para terapia, vai te tratar, como se isso fosse um xingamento, né, assim, né, e eu questiono, que bom se todos nós pudéssemos ir para terapia, que bom se todos nós pudéssemos ter acesso ao tratamento de saúde mental, né, e vendo aqui no chat, realmente é muito forte o preconceito que existe, o tabu que existe dentro das próprias escolas. E eu, enquanto profissional de educação, eu vejo que a escola não deveria jamais ser um espaço para preconceito, seja ele qual for, né? Jamais. Jamais uma questão de saúde mental, de uma ansiedade, de uma depressão, do transtorno que for, né, da síndrome que for, devesse ser vista como preguiça, como desmotivação, como uma falta de vontade. E isso é muito triste, sobretudo, ao meu ver, acho que enquanto professora, quando ele se dá dentro do espaço da escola, né? E eu reforço, a escola jamais deveria ser um espaço para
a construção, para a disseminação desse tipo de preconceito. E quando se fala, né, quando vocês falam da sobrecarga de trabalho, por que eu acho interessante ter 2 profissionais na área da saúde mental aqui? Dentre vários aspectos, por que eu destaco, né, a importância? Que vocês são pessoas capacitadas, vocês são os profissionais da área da saúde mental que podem dizer que isso existe. Que não é uma coisa do professor A, B ou C, ou de alguns professores estarem falando, né? Vocês falam a partir do olhar das vivências e das experiências de vocês. E essa sobrecarga docente, como nós falávamos na live anterior, ela sempre existiu. Nós, professores, a gente tem o hábito de trazer trabalho para casa, né? Às vezes falta um determinado recurso na escola, né? Falta folha de ofício, falta toner, eu que sou professora de educação especial, né? As escolas em que eu atuo, na rede municipal de São Sebé, não tem salas de recursos multifuncionais, porque se tinha, há anos atrás, a nível de governo federal, uma Secretaria de Educação Especial, né, que foi fechada. Se teve depois programas de implementação de sala de recursos multifuncionais, que hoje não existem mais. Então, não se tem dinheiro, não se tem verba para o investimento disso. Eu questiono, como nós trabalhamos? Eu sempre faço algumas analogias, como o médico vai para uma cirurgia sem instrumentação cirúrgica, né, sem os instrumentos. Né? Então, como eu, Ronise, vou dar aula sem ter o mínimo para dar aula, né? Porque, por exemplo, as salas de recursos que eram ofertadas pelo Ministério da Educação, elas vêm com um mínimo de equipamentos que eu preciso para desenvolver minha prática pedagógica com os alunos com deficiência. E eu não tenho. Então, assim, o que você faz, né? Você faz promoções nas escolas, que nós professores atuamos, né? Solicita-se doação, se faz vaquinha, o professor compra do bolso. Então, se custeia também financeiramente o trabalho pedagógico. E o que eu digo, né, que talvez algumas pessoas vão dizer, tá, mas tu faz porque tu quer. Sim, algumas coisas eu faço porque eu quero, né? Uma coisa é eu comprar uma lembrancinha de começo de ano para o meu aluno, uma coisa é eu dar um livrinho para ele, um presente porque eu quero dar. Outra coisa é ter um contexto de trabalho, e eu trouxe o meu exemplo, mas é um exemplo que perpassa o nosso país. Se a gente for conversar com um colega do norte do país, ele vai ter essa realidade, se for realidade. E é o que a gente fica falando desse sucateamento da educação do nosso país, que também nos sobrecarrega. Só que nós dizíamos, né, nós conversamos muito sobre isso, e surgiu muito fortemente na outra live, que foi, essas ações que nos sobrecarregam, elas não estão escritas em nenhum documento do Ministério da Educação. Elas não vêm para nós enquanto um ofício, não nos é solicitado. No entanto, eu percebo que isso está implícito, está nas entrelinhas do nosso discurso, né? Então, infelizmente, sim, as nossas gestões, sejam a nível federal, estadual, municipal, da própria escola, elas exigem que a gente dê conta de coisas que nós não deveríamos dar. E quando alguns profissionais dizem, não, né, não, eu não vou comprar determinado material, não, eu não vou atender o aluno sábado e domingo. Isso também é mal visto. Né? Então, assim, e daí a gente volta, né, para aquela questão da importância que se tem que ter do olhar das gestões, das equipes gestoras para os profissionais da educação. Porque, como bem falaste o Gustavo, né, se corre-se o risco de em algum momento a gente não ter mais professores suficientes. E eu, cada dia mais, eu penso sobre isso. Ontem à noite eu estava reunida no grupo de estudos junto com os meus alunos, né, na qual eu sou tutora do IFSU, e nós falávamos sobre isso. Porque eu, enquanto professora, eu escolhi ser professora. Muitas pessoas dizem, mas vai fazer outra coisa.
Sim, eu poderia ter feito uma psicologia, uma arquitetura, eu poderia ter feito outros cursos, mas eu, Ronise, escolhi ser professora de educação especial. Eu escolhi ser psicopedagoga. E para mim é muito triste ver cursos de licenciatura sendo fechados em instituições públicas, em instituições privadas, porque nós não temos estudantes interessados em cursar uma licenciatura por conta da desvalorização da educação e dos docentes do nosso país. Né? Existe um adoecimento docente que ele é visível e me parece que esse adoecimento docente também está se tornando um tabu. Né? Não sei se eu consigo me fazer compreender, porque parece que a gente fica fingindo que está tudo bem. Né? Parece que a gente fica fingindo que os professores dão conta de tudo, os professores são super-heróis, né? Nós romantizamos ações de que o professor trabalha sábado, domingo, 24 horas, né? Nós romantizamos essas funções que não deveriam ser romantizadas, né? E que deveriam ser paradas para discutir como nós estamos hoje aqui discutindo, né? Então, para mim, me parece algo muito sério e o que eu sempre digo, né? Em terapia, que é que a saúde mental ela é muito cara. Para mim, Ronise, ela é muito cara. Ela é cara porque ela é importante. Eu não consigo estar bem se a minha saúde mental não estiver em dia, se ela não estiver cuidada. E ela também é cara a nível financeiro, né? Nós sabemos os custos que é uma consulta psiquiátrica, nós sabemos os custos que é uma consulta a nível de psicólogo, e nem todas as pessoas conseguem bancar isso, né? E não estava aqui no nosso cronograma, mas eu queria perguntar para a tia Ana Luísa e para o Gustavo, porque nós sabemos que muitas pessoas não têm condições de arcar com as custas de um tratamento a nível de saúde mental. Você sabe o que nós temos a nível de Sistema Único de Saúde, a nível de SUS, para que os colegas professores, para as pessoas que estão nos ouvindo, que precisam cuidar da sua saúde mental, onde procura? O que procura? Né? Para onde que vai? O que nós temos a nível de SUS para esse acolhimento da saúde mental? Quer falar, Ana? Pode. Pode falar, Gustavo. Tá. Santa Maria, em termos de saúde mental, deixa muito a desejar. Há cerca de uns 8 anos atrás, nós tínhamos no hospital universitário uma emergência psiquiátrica, né, que era de livre demanda, em que a gente acolhia os casos mais urgentes, né, as emergências. Então, em casos de riscos, enfim, ou surtos, iam procurar um acolhimento nessa emergência psiquiátrica, de certa forma era referenciado. Hoje em dia, se um paciente, algum docente de alguma instituição que não é vinculado a algum plano de saúde, seja mediante SUS, a gente tenta seguir o fluxo da rede, né? Então, o que a gente orienta é um primeiro atendimento, uma primeira escuta na unidade básica mais próxima, né, referente à área desse profissional, para daí sim ser referenciado para os ambulatórios de saúde mental, ou respectivamente os CAPs aqui de Santa Maria. Sendo que essas instituições, elas não aceitam, assim, uma livre demanda direto com especialista. Claro, elas acolhem, mas a orientação é que seja mediante um referenciamento das unidades básicas, né? Depois que fechou o pronto-socorro do USME, os atendimentos e as emergências hoje em dia são referenciadas na UPA 24 horas e no PA do patronato. Sendo que em alguns horários existem profissionais da saúde mental disponíveis, em outros horários apenas médicos clínicos, enfim. Mas a orientação é que se siga o fluxo, né? Mediante um referenciamento secundário para os ambulatórios de saúde mental. Sim, acho importante isso que o Gustavo falou, mas a gente sabe também, né, que até chegar ao profissional que vai fazer esse atendimento e esse acolhimento,
o profissional da saúde mental, existe um longo caminho e muitas vezes isso demora muito tempo, né? Então, por isso que muitos profissionais eles acabam por procurar os serviços, as clínicas escola, né? Os serviços de psicologia e de psiquiatria privados, porque esse sistema ele demora um tempo, porque a demanda é muito grande, os profissionais são escassos, né? Então, existe uma dificuldade também nesse sentido, né? Aqui em Santa Maria, falando da região, mas a gente sabe que esses outros serviços, eles acabam dando mais, dão conta, né, assim, da demanda, mas e quem não consegue pagar por um atendimento privado, né? E quem não consegue os atendimentos nas clínicas escola, que fazem um trabalho muito importante, inclusive, né? Assim, Um comentário que eu gostaria de fazer, acho que eu te interrompi, Ana Luísa, mas é sobre isso que você está falando, é que na rede estadual, principalmente, nós temos o plano de saúde, né, que é o IP, que tem, teoricamente, teria que ter, né, todas as especialidades, né? Nós pagamos o plano, né, e é um plano conveniado com o Estado. E é dificílimo. Atendimento psicológico não existe, não tem, né? E psiquiátrico é assim, em termos, falando de Santa Maria, nós temos um profissional para atender toda a rede, né? Então, não tem nem aquela questão, porque muitas vezes nós não se adaptamos com um determinado profissional, isso existe, né? Muitas vezes tu vai num profissional, às vezes quer mudar, né? Não se adapta, não tem essa opção, é aquele profissional e se quer, se não quer, a gente tem que procurar, né, ou o SUS ou particular, né, e atendimento psicológico não existe, então a gente vê que desde a questão do poder público, a importância que se dá, quer dizer, a falta de importância, né, desinteresse, né, na questão da saúde mental. Então, quer dizer que um psiquiatra ele pode atender toda a demanda, basicamente só para emitir atestado. Não sei, né? Porque eu duvido que esse profissional consiga atender toda essa demanda. Né? Não é nem uma questão de culpa do profissional, né? Não tem como, é impossível. Então, a gente percebe essa falta de investimento e de cuidado, né? Do próprio poder público e das mantenedoras com essa questão, né, dessa especialidade que é tão importante. E assim, né, tendo em vista, acho que tudo isso que nós estamos conversando, o que vocês acreditam ser viável para que todas as pessoas, mas sobretudo nós, professores, possamos fazer neste contexto caótico para nos manter minimamente saudáveis, né? Eu vejo que a gente vai descobrindo algumas estratégias, tá? E eu, com o auxílio da terapia, eu fui descobrindo algumas estratégias, mas eu me sinto uma pessoa privilegiada por poder, né, no momento, colocar a minha saúde mental, talvez, em primeiro lugar, né? Ou muito próximo do primeiro lugar. Por exemplo, uma estratégia que eu usei este ano, após um ano inteiro, né, após todo o 2020 de sofrimento com o celular e com os, né, na última live eu falei, eram 29, 30 grupos de turma no meu celular, porque assim, para quem não me conhece, eu tenho às 22 horas em São Cepé, eu sou dividida em 2 escolas, mas eu estava também com uma convocação de mais 11 horas, então eu estava com 4 escolas no município, mais a tutoria de formação pedagógica, mais os atendimentos clínicos, né? Mas só na escola, só grupos de escola eram 29 ou 30. Então, não consegui. Chegou um ponto que eu cheguei no meu limite, eu não conseguia mais lidar com aquilo. A minha estratégia, 2 chips no celular, um chip empresarial, que recebe uma mensagem automática, daquele momento ali, né? Chega determinado horário, eu já não abro mais aquele aplicativo, né? Sexta-feira, 22 horas, eu encerro, só abro segunda-feira, às 8 horas da manhã, né? No meu dia de trabalho. Isso foi algo que
me trouxe um pouco mais de leveza, posso assim dizer, né? Me trouxe um pouco mais de tranquilidade, consegui me desgastar menos, tá? Mas foi uma pequena estratégia. Então, assim, queria ouvir de vocês, que são os profissionais da área, assim, o que que vocês sugerem, o que que vocês orientam, se é possível fazer isso, né? Mas para que a gente tente se manter minimamente saudável nesse contexto que, ao meu ver, é extremamente caótico, né? Bom, Ronise, assim, acho que a primeira coisa talvez seja a gente identificar quais são os limites de cada um, né? E saber que a gente não consegue dar conta de tudo, né? Vocês, acho que essa questão da docência, né, enquanto algo que muitas vezes é visto como uma vocação, né? O professor faz por amor, né? A gente tentar deslocar um pouco dessas palavras, né? Dessa questão, porque, bom, tudo bem que o professor faça por amor, mas aquilo é o trabalho dele, né? Isso precisa ser visto dessa forma. Ele vai fazer até onde ele pode fazer, né? Então, identificar esses limites. Olha, eu consigo trabalhar até tal hora, mas não dá. Eu preciso de um tempo para minha família, eu preciso de um tempo para fazer a minha atividade física, para conversar com um amigo, né? Todas essas questões de ordem social, que fazem parte desse laço social com as outras pessoas, elas organizam o indivíduo, né? Elas organizam o sujeito de forma psíquica. Então, o que a gente vê nessa sobrecarga é que o trabalho ele toma conta da vida inteira, né? A pessoa não consegue mais fazer nada que não seja o trabalho, né? E isso a gente escuta muito nos relatos dos professores no consultório, né? Assim, eles acordam de madrugada para trabalhar, porque não conseguem dar conta, né? Então, assim, até que ponto esse limite está sendo respeitado, né? O limite individual de cada um. Olha, eu consigo isso, mais do que isso, tudo bem que eu sei que talvez fosse bom, talvez fosse importante, mas aí não é um problema do professor, é um problema dessa estrutura e desse sistema que está bagunçado, que está desorganizado, né? E também é uma questão de pandemia, nós estamos em pandemia, a gente não pode, a gente sabe que algumas falhas vão ficar, né? E que isso não é uma falha do professor, é uma falha do momento que a gente está vivenciando, né? Então, acho que essa parte dos limites é muito importante também encontrar brechas para si mesmo, né? Durante a semana, durante o fim de semana. Isso são coisas que vão organizando a pessoa psiquicamente, né? Acho que um exercício importante talvez seja pensar em quem que tu é antes de ser professor, né? Quem é a Ronise antes de ser professor? O que a Ronise gosta de fazer? Né? Isso é muito importante para que a gente consiga se organizar. E falar desse sofrimento, né? Falar desse sofrimento também é algo essencial, assim, a gente conseguir colocar isso como algo que existe, né? Tamponar, tentar, né? Ah, eu não tô sobrecarregada nada, né? Uma hora isso passa. Tudo bem, a gente sabe que vai passar, né? Mas a gente precisa falar desse sofrimento e a gente daí vai encontrar estratégias para isso, vai conversar com um colega, vai procurar terapia, né? Vai falar com a diretora da escola, né? E aí eu acho que isso acaba linkando todas as outras coisas que a gente falou antes, né? De ter esse acolhimento da gestão, da questão da saúde mental não ser mais um tabu, né? Então, isso, claro que é um trabalho bem de formiguinha, a gente vai fazendo aos poucos, mas é essencial que comece de algum lugar, né? A gente precisa começar. Então, é muito fácil a gente ficar nessa posição de dificuldade, né? Bom, tá difícil, a gente sabe que tá muito difícil, mas e aí, o que que eu vou fazer com isso? Eu preciso achar um tempo para mim, eu preciso achar um tempo para minha família, para os meus amigos, né? E ver o que que a gente pode fazer como estratégia individual e como estratégia coletiva, né? Também acho que isso é essencial. Eu também acho muito importante, né, que entre a classe docente se unam um pouco mais, assim, é importante entre vocês que conhecem os colegas também saberem se o colega está precisando de algum auxílio ou como ele está se saindo, né,
porque agora mais do que nunca é necessário, assim, essa união por parte dos professores. A gente tem o ideal e tem a realidade, e o ideal, infelizmente, ele envolve muito essa necessidade de delimitar os tempos, né? É importante que cada professor não se sinta mal por responder uma mensagem. Vou dar um exemplo: um aluno questiona algo às 9 horas, às 21 horas, não tem problema em responder essa mensagem no dia seguinte, ali pelas 8 da manhã, tu entende? Então, a partir do momento que começar a se criar um hábito e respeitar os horários individuais, né, e criar limites, a coisa vai fluindo. A questão é que vai muito da individualidade, assim, tem professores que se sentem confortáveis em responder em determinado horário, seja ele qual for, mas sempre lembrando que não é errado, não é uma competência inferior se um professor não agir assim. O importante é que vocês estejam dedicados, empolgados em tentar oferecer o melhor, e por mais que tenha esse esforço, a gente sabe que vão haver críticas, nem todo mundo vai se satisfazer, assim como tem a individualidade por parte dos docentes, também a gente nem entrou no mérito das individualidades dos alunos, a dedicação familiar, como os pais também auxiliam, e a contribuição domiciliar na questão da elaboração das aulas e do aprendizado, né? O que eu falo sempre para os alunos, que eu também acompanho muitos, é justamente de tentar, no ambiente domiciliar, criar um ambiente organizado, tentar separar a aula remota de um simples lazer. Um exemplo básico na educação infantil: procurar uniformizar as crianças, fazer uma preparação prévia à aula, como se realmente fosse um horário disposto para o aprendizado, né? E quanto a isso, eu até quero parabenizar aqui em Santa Maria os colégios militares, até mesmo pela questão das regras, enfim, eles agem dessa forma. É comum eu ter pacientes que acabam se uniformizando, se arrumando para o início de uma aula, né? Então, assim, são exigências individuais de cada instituição, mas que, de certa forma, criam uma rotina e habitua o aluno também a seguir e entender que aquele horário é disponível para um aprendizado, né? Então, eu acho que o contrário também seria ideal, assim, na medida do possível, começar a separar e tentar limitar os horários e poder, nos momentos de lazer em que não esteja envolvido com a docência, curtir a família e todo aquele outro cronograma de qualidade de vida com a questão de atividades físicas, uma boa noite de sono e assim por diante, né? Eu acredito que a gente já está se encaminhando, né, quase para o final da nossa live. Passou bem rápido, porque eu acho que esse assunto é importante e a gente acaba, né, sempre entrando numa discussão muito boa. Mas uma coisa que me veio à mente, né, que eu preciso falar antes que a gente encerre essa live, é que nós estamos agora retornando, muitas escolas já retornaram, né, para o ensino híbrido. E o que isso significa? Que nós estamos voltando para o presencial, mas nós não estamos voltando somente para o presencial. Irá permanecer, né? Hoje à tarde ainda tive uma reunião das minhas escolas, que nós vamos voltar, né, oficialmente agora semana que vem. Até então estávamos em greve ambiental, né, mas vai se encerrar. Nós iremos voltar para o ensino híbrido. O que isso significa, né? Que vão ser as duas coisas. Teoricamente, teria que ser dividido dentro da nossa carga horária. Mas eu sei que eu e os meus colegas todos, com certeza, iremos exceder. Já estamos excedendo essa carga horária, né? Mas eu prevejo, né? Faço uma previsão um pouco e que vai ser mais ainda. Por quê? Porque nós vamos ter que cumprir aquele horário ali na escola, mas vão continuar todas as demandas, né? Porque os planejamentos do ensino remoto vão ter que continuar sendo feitos, né? As aulas online também vão ser feitas assim, e não tem como ser, né, ao mesmo tempo. Então,
vai acabar, muitas vezes, se o professor não se organizar, e aí já puxando o que o Gustavo e a Ana Luísa, né, colocaram como sugestão, de se limitar também, né, a sua carga horária, vai acabar sendo mais ainda do que nós já estamos sobrecarregados, vai ser mais ainda. Mas eu também acredito que nós sabemos, né, que tem algumas questões das equipes gestoras que impõem algumas coisas, mas eu acredito que o diálogo sempre é importante, né? Nós termos esse posicionamento de conversar com as equipes, de conversar com os colegas, de organizar o nosso trabalho e também impor a si mesmo, principalmente, né? Essas questões de regrar um pouco mais os horários de trabalho, né? Eu também tenho feito, assim como a Ronise colocou, né, que tem estratégias, eu também tenho algumas estratégias, como por exemplo, no domingo, não digo no sábado, que no sábado ainda, né, pode ser eletivo, a gente ainda trabalha, mas principalmente no domingo, eu procuro não acessar os grupos, né? Não tenho essa questão dos 2 tipos, como a Ronise fez, mas eu procuro não acessar os grupos de trabalho. Se algum pai, alguma mãe, né, me contatar no domingo, eu vou responder esse pai, essa mãe, às 7h30 da manhã, que é o meu horário de trabalho de segunda, né? Então, assim, são limites que a gente tem que se impor. Traz ansiedade no início, traz, porque a gente fica ali com o dedinho postando para não olhar a mensagem e responder na hora. Mas nós temos que nos organizar. E eu acredito que essa questão da rotina, né, da organização, da disciplina, é muito importante. De ter a gente se organizar mais. Né? Eu sei que o professor sempre tem esse cuidado, né? A gente precisa trabalhar com esse planejamento, com essa organização, mas principalmente agora, nesse momento, e pensando não só na questão, né, do nosso trabalho em si, que tem que ser organizado, que tem que ter uma rotina, mas na nossa rotina de vida mesmo, né? Não, eu vou reservar esse momento para fazer um exercício, né? Como, né? Eu dou um exemplo, eu também, né? A nossa colega Ângela, que estava na nossa outra live, né, Vanise? Ela tem essa questão, ela é que nem eu para mim, o exercício físico também é uma forma de terapia para mim, né? Eu me sinto muito bem quando faço o exercício. E às vezes não demanda muito tempo, é ali 20, 30 minutos por dia, né? Para mim, pelo menos, já é o suficiente, dar aquele ânimo. É um horáriozinho que, assim, a gente sabe que é muito corrido, mas que, de repente, para quem gosta, para quem se sente bem, é uma coisa interessante, né? E principalmente, como falou ali a Ana Luísa, né? Não se cobrar tanto, admitir que a gente não é capaz, né, de dar conta de tudo. Né? Como eu vi muito no chat ali, os colegas comentando, nós temos que também, né, nos colocar essa limitação, né? Não vamos dar conta de 100%, nós vamos dar conta do nosso trabalho, que é a nossa obrigação, mas de abraçar o mundo com as mãos, não, né? E nós temos principalmente os professores, eu vejo muito, né? Eu acho que é uma coisa muito comum entre nós, colegas, queremos abraçar o mundo, né? Atingir a todos, e nós que lidamos com a inclusão, né? Nós não pode deixar ninguém de fora, vamos lá. E com isso, muitas vezes, não que a gente não tenha que ter atenção para isso, é óbvio, mas às vezes a gente acaba se auto-sobrecarregando, né? Vamos colocar também a culpa um pouco na gente, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas é a mantenedora que nos manda, é a equipe, né, gestora, mas às vezes tem coisas que nem é a equipe que nos ordena. É algo que nós mesmos fazemos, como, por exemplo, responder as mensagens. As minhas equipes, né, de ambas as escolas, sempre nos orientam. Respondam em horário, enviem e respondam mensagens em horário de aula, né? No horário de vocês. Então, se a gente vai responder ali no domingo de noite, foi uma opção nossa, né? Então, tem coisas que a gente também pode fazer pela gente, né? Que não custa dinheiro também, que não custa, né? É uma questão de organização mesmo. E procurar, né, da melhor maneira possível. Eu também, eu me sinto privilegiada, porque também consigo me organizar financeiramente para atualmente estar fazendo, né, estar fazendo uma terapia, mas eu sei que isso não é uma realidade para todos os colegas, né? Mas a gente buscar, né, se possível, também uma ajuda profissional. Mas, Bárbara, não sei se pode falar, Ana. Assim,
se organizar, né, para ter essas questões preservadas. Acho que isso é necessário tanto para manter, né, a saúde mental, quanto porque a saúde mental ela acaba influenciando diretamente no fazer docente, né? Então, assim, isso, um professor que não está bem, ele também não vai conseguir dar uma aula, né, da maneira como gostaria, né? Assim, existem outras consequências do não estar bem, né? E uma hora isso, o limite ele acaba aparecendo, né? Assim, acaba aparecendo numa dor de garganta, né, que a pessoa tem lá de determinados tempos, né, assim, uma dor de cabeça, numa exaustão ali que chega no fim da semana, ela não consegue mais fazer nada, porque já está, né, com tanto trabalho que já não consegue nem fazer o seu lazer. Então, assim, esse limite ele precisa ser colocado, porque ele vai aparecer em algum momento, né? Então, assim, se não por vontade própria, né, por outra ordem, assim, esse limite ele vai aparecer. Então, melhor que seja prevenindo, né? Assim, não tendo uma consequência aí de exaustão física, exaustão mental, né? Então, isso é muito importante, assim, de ser colocado desde o início. Acho que, complementando também, eu acho que a palavra limite foi algo, assim, que chamou muito a atenção, acho que na conversa de hoje, né? Reconhecer os nossos limites, e eu vejo como isso é difícil para mim, para os colegas, e não sei se é algo que é difícil para todo ser humano, né? Mas acho que para nós, professores, me parece isso muito difícil e às vezes até mesmo doloroso, né? Como a Bárbara falou, nós também temos o nosso livre-arbítrio. Então, se o meu horário de trabalho é pela manhã e eu decido responder uma mensagem de um familiar, abrir brecha para que aquelas pessoas me escrevam às 22 horas, né? E eu sei que a gente tem muitos casos de famílias que trabalham um dia todo e que só tem aquele horário para estarem com os filhos, mas nós também precisamos nos policiar, né? Então, tu vai postar no grupo, tu vai postar na plataforma e amanhã pela manhã eu vou olhar e vou te dar o retorno, né? E, assim, outra questão que eu destaco, assim, é dessa importância da conversa, do diálogo, do acolhimento, que, como pesquisadora iniciante que sou, na área da gestão e na área das políticas públicas, deve existir, né, em todas as gestões, mas aqui especificamente nas gestões escolares, nas gestões da educação, porque primeiro que é algo que é previsto na nossa legislação educacional. Ninguém está pedindo um favor, né? E assim, talvez para quem esteja nos assistindo uma primeira vez, possa achar até a nossa fala um pouco rígida, um pouco dura, né? Mas nós, desde o começo, nós falamos que nós iríamos abordar aquilo que realmente é, sem fazer... sem romantizar, sem meias palavras, né? Sem suavizar, talvez, né? A gestão democrática da escola, né? Então, o acolhimento, o diálogo não é um pedido, não se pede-se nenhum favor, é algo que está previsto na legislação brasileira, né? Então, acho que vale lembrar a todos aqueles que fazem parte e que, eu reforço, que estão em uma função de gestão. É estar. Nós, na escola, nós somos colegas professores, né? Que hoje eu estou atuando numa sala de recursos multifuncional, que hoje eu posso estar na direção, que posso estar na coordenação, que posso estar à frente de uma secretaria, de uma orientação, mas são funções diferentes, né? E eu sempre reforço, assim, tento lembrar que nós não somos o cargo. Eu sou Ronise, mas eu estou tutora de um curso, né? Eu não sou a tutoria. Não posso ser, né? Então, acho que me colocar enquanto ser humano em primeiro lugar,
Mas também, eu acho que quem sabe uma lembrança, não sei se é um pedido, mas é importante que quem está neste momento à frente das gestões relembre, né, talvez que estão, né, em um cargo, que somos todos colegas, e da importância, né, do acolhimento, do diálogo, de ouvir os seus colegas, né, e aqui eu e a Bárbara e a Ellen, que está enquanto professora, nós somos professoras e a gente entende que nós estamos dando, né, que não estão aqui se manifestando, mas que diariamente nós convivemos, nós contactamos. Então é importante reforçar isso, né? E como bem a Ana Luísa falou, se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir exercer a nossa prática pedagógica bem, né? Então, por isso que eu considero, eu enquanto sujeito na educação, eu considero extremamente importante este acolhimento, este diálogo, esta escuta atenta aos profissionais da educação, né? É cuidar de quem cuida, não sei quem falou essa frase, né? É cuidar de quem cuida, né? É ter um olhar para os seus profissionais, para que nós sejamos acolhidos, para que nós sejamos cuidados, para que a gente possa exercer o nosso trabalho de forma satisfatória, porque, como bem tu falaste, né, Ana Luísa, em algum momento, se nós não tivermos isso e nós não construirmos os nossos limites, isso não vai ser eterno, né? Isso vai se manifestar de alguma forma no nosso corpo, né? Seja de forma física ou seja de forma mental. Eu acho, assim, que da minha parte era isso, tá? Eu acho que já vou encerrando e depois eu passo a palavra para vocês, para a Bárbara. Com certeza, a temática da sobrecarga docente e da saúde mental dos professores ou dos profissionais de educação de uma forma geral, acho que daria um evento de 40 horas, né? No mínimo, para nós começarmos, se a gente fosse organizar, porque é uma pauta muito grande e não sei dizer se teria fim, né? Porque são muitas e muitas demandas. Mas, mais uma vez, eu agradeço aos colegas que estão nos assistindo. Já adianto que a nossa live ela vai ficar gravada, vai ficar salva no canal do YouTube, nesse que vocês estão, então vocês podem assistir em outros momentos, vocês podem compartilhar com quem não assistiu hoje, podem também, né, colocar aqui nos comentários sugestões de temáticas para os nossos próximos encontros, porque, como falei, a nossa intenção, assim, é dar voz para os anseios nossos enquanto colegas da educação. Agradeço mais uma vez a tia Ana Luísa, ao Gustavo, né, pela gentileza de estarem aqui conosco, de doarem um pouco do seu tempo para conversar com todos nós. Então, assim, muito obrigada mesmo pela parceria, pela disponibilidade, e nós também nos colocamos à disposição, né, para outros momentos, para outras conversas. Então, da minha parte, muito obrigada mais uma vez. E também, né, agradecemos a Áurea, que é outra colega que está nos bastidores, nos auxiliando hoje, tá bom? Então, passo a palavra à Bárbara. Como bem a Ronise falou, né, com certeza esse tema é algo que daria para bem mais de um evento, né? Então, assim, também agradeço imensamente, né, ao Gustavo e a Ana Luísa pelas falas, eu acho que foram, assim, excelentes, contribuíram muito, e que eu acho que essa live, né, e essas falas, essas reflexões que nós proporcionamos aqui, a intenção é justamente ser uma porta de entrada, né, para se pensar mais sobre isso e para se falar ainda mais, né. Claro que nós iremos continuar, né, com o nosso projeto, Anise, então acredito que vai ser falado ainda mais, né, em outros momentos sobre esse assunto, mas que justamente esse é o nosso propósito, né, falar sem o romantismo, né, porque a nossa profissão sempre foi, né, não é só de agora, né, mas sempre foi muito romantizada, muito essa questão de o professor que trabalha, né,
por amor, e ainda essa semana eu conversava acho que até com as gurias na nossa reunião pré-live e também em alguns momentos com algumas colegas, que nós trabalhamos com amor, né? E não por amor. A Ronise falou isso, me marcou. Eu acho que eu vou, né, ter que botar ali Ronise 2021, como me marcou muito essa fala da Ronise, né? Não sei se ela tirou de algum autor, se ela ouviu em algum lugar, então já vou colocar como referência a Ronise. Mas nós não trabalhamos por amor, né? Ninguém, porque amor não paga conta, né? Amor não. Nós trabalhamos por um salário, né? E porque gostamos da nossa profissão e com amor, certamente. Acho que a maioria de nós faz isso. Mas que nós precisamos sim lutar por melhores condições, né? De trabalho, e eu acho que começa por atitudes como essa, falar sobre, né? O diálogo sempre, conversar. Bárbara, só assim, né? Vamos colocar, trabalhamos com amor e não por amor, entre aspas, autor desconhecido. Autor desconhecido, então. Em tantas leituras, eu já não sei se é meu ou se não é meu, né? Então, Deus o livre por plágio, eu perdi os diplomas. Não é, né? Eu já estava lá colocando o teu nome na citação. Mas vale reforçar, né? Realmente, trabalhamos com amor e não por amor, porque assim não dá para pagar a conta do mercado com amor, né? Não dá para pagar terapia com amor. Então, e outra coisa que eu vou reforçar na tua fala, sabe, foi uma coisa que eu não poderia esquecer, que é uma fala que a gente ouve muito, né? Principalmente professor de educação especial, né? Professor de educação especial, é um dom. Não, gente, ser professor, né, não é um dom. Né? Ser psicólogo não é um dom, ser psiquiatra não é um dom, ser professor de educação especial não é um dom. É uma área da inteligência, né, que nos leva a determinadas formações, e formação, é estudo constante, é aperfeiçoamento constante, não é um dom, né? Então, eu sei que nós estamos entre colegas, mas aproveitando o gancho da Bárbara, e agora sim, né, vou passar a palavra para o Gustavo, para a Ana Luísa. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, né, para poder, me coloco à disposição sempre que precisarem, e com certeza, cada um fazendo a sua parte, as coisas se tornam mais leves, e agradecer também o pessoal que esteve comentando durante a live, que puderam oportunizar um pouco do tempo para acompanhar a contribuição de cada um. Tá? Uma boa noite e meus parabéns, então, pela iniciativa. Agradeço muito. Obrigado. Bom, então eu também gostaria de agradecer o convite. Acho que espaços como esse são muito potentes para que a gente consiga mudar alguma coisa, né? Seja dentro de nós, seja com as gestões, né? Com as prefeituras, enfim. Né? Falar sobre os nossos problemas é muito importante, né? E nos colocar dessa forma como a gente está fazendo aqui hoje. Né? Isso é muito rico, né? A gente precisa de espaços como esse. Então, essa live acho que é um modo da gente iniciar esse debate, né? Aqui na cidade, né? Então, é uma forma da gente colocar essas coisas em jogo. O que a gente vai fazer com isso, né? Ter espaços assim são muito potentes. Então, fiquei muito feliz pelo convite também. Fico à disposição para a gente conversar novamente, caso seja interessante. Mais uma vez agradeço, né, aos convidados, a todos. E também, né, novamente, lembrando que a nossa live vai ficar gravada, né? Nós sabemos que os professores muitas vezes têm várias atividades no mesmo dia, ou às vezes no mesmo horário, então, né, quem estiver aqui e quiser também depois compartilhar com seus pais, nos seus grupos, né, para que possam assistir, fiquem à vontade. Muito obrigada, foi um prazer essa noite. E até a próxima. Tchau, tchau.